Olá, seja bem-vindo a essa nossa disciplina, Estudar e Aprender à Distância. Eu sou a professora Andresa Lopes e estarei com você nessa jornada. O estudo à distância. Parte 1. Definições e características da EAD. O que significa estudar à distância? Significa estar distante? Estudar significa aprender? Pois bem, essas são algumas das características que vão conduzir a nossa discussão. A educação à distância é uma metodologia educacional, ou seja, envolve o ensinar e o aprender. Da mesma forma que envolve a necessidade de estudar para aprender. Sendo assim, a partir dessa modalidade onde nós não temos limite temporal e geográfico, ela é o quê? Flexível, uma possibilidade que você tem de estar trabalhando os conceitos necessários, desenvolvendo competências a qualquer hora, no seu tempo, no seu espaço. Sendo assim, nós temos algumas definições importantes para conhecer. A educação à distância não é nada nova. Ela remonta ao tempo de 1833, lá na Suécia. 1856 ela vem ocorrer na Inglaterra. Ela foi voltada para a preparação do indivíduo ao mercado de trabalho e iniciou pela entrega do material escrito via correspondência. Contudo, desde tempos remotos, a preocupação da EAD foi formar indivíduos, desenvolver competências por meio de um processo flexível de ensino e de aprendizagem. Mas, claro, exige uma nova postura. Eu passo de uma postura de receptor para um agente ativo na construção do meu desenvolvimento. Por volta de 1920, 1930, nós tivemos novos meios de comunicação, como o rádio e a TV, que vieram trazer um pouco mais de dinamismo às aulas, que até então eram só impressas, e os alunos, recebiam por correspondência. Por volta de 1960, nós tivemos então a entrada da teleconferência, permitindo já uma troca face a face. Em momento remoto, pré-determinado, nós podíamos ter um encontro e fazer essa troca. Em torno de 1980, entramos com as videoconferências que permitiram uma comunicação mais síncrona, ou seja, uma troca mais imediata. A partir do século XXI, nós tivemos então a imersão no modelo multimídia. O que significa isso? A integração das mídias para promover o ensino. Mas não basta que a gente faça a promoção do ensino. É preciso que você estude para que você tenha realmente o processo efetivo da aprendizagem. Diante de tal situação, nós passamos para um novo conceito, um conceito de educação ativa que utiliza diferentes mídias e principalmente trabalha com a perspectiva de um ambiente virtual. Ou seja, a partir de um ambiente virtual, muitas vezes eu tenho reunido a disponibilidade de uma ferramenta de comunicação, como um fórum, a disponibilidade desse vídeo que você está assistindo, a disponibilidade de um livro-texto, certo? Então, é nesse sentido que a EAD se amplia e ela vem numa expansão significativa, se tornando aí uma questão regularizada e legal quando a gente fala de educação. Ela aparece a primeira vez enquanto política pública reconhecida pela LDB de 1996, onde ela vem com o desafio de poder veicular programas de ensino à distância em todos os níveis e modalidades de ensino. O que vem da educação básica, educação continuada, ensino superior, a EAD, então,
de acordo com a LDB de 1996, a LDB número 9.394, ela vem como uma oportunidade de desenvolvimento continuado. Nesse sentido, em 2005, nós temos um decreto específico, um marco legal, que fez o registro da definição da educação à distância e revoga, então, o artigo 80 da LDB. E aqui nós temos a definição do que é a modalidade à distância. Ou seja, uma modalidade educacional no qual a mediação didático-pedagógica no processo de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. Ou seja, é retomado de forma clara a flexibilidade que a EAD permite. Claro que, a partir desse conceito, a EAD expandiu a passos largos. E mais recentemente, em 2017, nós tivemos o conhecido novo marco regulatório da EAD, o Decreto 5.097, que traz uma perspectiva muito mais ampla e flexível, destacando que é uma modalidade educacional na qual a mediação didática pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com pessoal qualificado, com políticas de acesso, com acompanhamento e avaliação compatíveis entre os outros, e que desenvolva atividades educativas por estudantes e profissionais da educação que estejam em lugares e tempos diversos. Nós temos uma abertura quanto à amplitude da educação à distância, quanto à possibilidade dela de chegar nos diferentes espaços, certo? Hoje nós temos a possibilidade de estar estudando à distância, até mesmo em outro país. Nós temos universidades estrangeiras que oferecem, inclusive, cursos na nossa língua, no português. Nesse sentido, então, a EAD ela vem motivada principalmente por dois conceitos, duas alterações. A sociedade do conhecimento, a sociedade no qual nós integramos, e as tecnologias digitais de informação e comunicação. A sociedade do conhecimento, ela vem com uma nova exigência, uma exigência de formação contínua do desenvolvimento das competências. E as tecnologias digitais de informação e comunicação, elas vêm ampliar as possibilidades. Sendo assim, nós temos então uma consolidação no século XXI da educação à distância. Logo, ensinar e aprender à distância é um elemento fundamental para o seu sucesso. Você tem a possibilidade de estar sempre em desenvolvimento de competências, seja fazendo uma graduação, seja fazendo uma pós-graduação. Hoje nós temos decreto regulamentando a oferta de cursos de mestrados e doutorados na modalidade à distância, ou sendo simplesmente fazendo uma formação continuada para ampliar e complementar o seu desenvolvimento. Contudo, isso nos coloca frente a um desafio, um novo papel do aluno e um novo papel do professor. O aluno, você, passa a ser o protagonista do seu desenvolvimento, ou seja, precisa ser proativo, precisa ter independência, iniciativa, e o professor, ele vem com um papel de mediador, e não mais aquele que detém todo o conhecimento e sabe tudo. Não, nós estamos em constante mudança, e dentro desse processo, a integração é de mediação, nós estamos sempre somando conhecimento. Algumas características, então, que envolvem o estudar e o aprender à distância, pode ser mencionada pelo distanciamento geográfico e temporal, é uma flexibilidade que nós temos. Eu posso estar nesse momento na região sul e você na região norte, centro-oeste, enfim. A comunicação flexível, possível por meio dos recursos digitais, certo?
Um ambiente multimídia que permite que você escolha, às vezes está lendo um livro, está assistindo uma aula, está interagindo, certo? Enquanto um outro colega no mesmo curso está fazendo outra atividade. Porque os recursos estão ali disponibilizados e você vai escolher o que é melhor para você. Uma educação, então, autônoma, você escolhe, você faz acontecer. O aluno precisa ser proativo, ter disciplina, foco. O que eu preciso estudar hoje, o que eu preciso realizar, o que eu preciso aprender, aonde que eu preciso me dedicar mais? Ele precisa estar, então, consciente de suas potencialidades e suas limitações. O professor também ele vem com um novo papel. Um papel de mediador do processo de formação e desenvolvimento de competências. E como eu já comentei, e não mais aquele que detém o conhecimento e transfere informação. Não. A gente soma os conhecimentos, integra junto ao nosso contexto e experiência e daí sim constrói uma aprendizagem significativa. Nesse sentido, nós temos então na EAD uma oportunidade de formação, atualização e capacitação, condizente com a nossa realidade. Ela tem que ser contextualizada, permitindo ainda que ela seja realizada de acordo com outras atividades que nós temos no dia a dia, como, por exemplo, o nosso trabalho, a nossa família. Contudo, o desafio é integrar aluno e professor, que mesmo estando separados geograficamente, não significa que estão distantes, existe uma presença virtual, então, neste movimento é preciso o quê? Qual é o grande desafio? Estudar, aprender e ensinar à distância, não distante. Existe uma presença real. Eu estou aqui, você está aí me ouvindo, é uma presença real, porém, de modo virtual e não de modo presencial. Certo? Mas é uma presença. Eu estou aqui presente. E nós vamos discutir isso ao longo desse nosso estudo. Pois bem, para finalizar, gostaria de deixar a seguinte reflexão. Por meio dos recursos tecnológicos e mídias digitais, é possível, então, a gente incentivar um processo de construção do conhecimento. E como é que eu vou construir um conhecimento? Muitas vezes, o estudar e aprender implica em um movimento intenso, no qual você precisa desconstruir, reconstruir ou mesmo, somente construir. Mas o processo de estudo e aprendizagem significativa precisa fazer esse ciclo. Por vezes desconstruções, por vezes reconstruções e, por hora, em alguns movimentos, realmente está absorvendo esse conhecimento novo, até então desconhecido. Espero ter contribuído com essa sua jornada. Conte comigo, grande abraço e até a próxima aula.